Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de Geografia do quarto ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema essa semana são mapas, e mapa é a representação gráfica convencional, plana e geralmente em pequena escala de áreas relativamente extensas, como acontece nos mapas murais e nos atlas. Os mapas são instrumentos de análise e interpretação da realidade espacial. Na sequência vem trazendo alguns tipos de mapas, como por exemplo o mapa político, que mostra os municípios, estados, o país, seus limites, capitais e cidades importantes. Na sequência tem o mapa físico, que representa um ou vários elementos naturais, como os rios, a hidrografia, as formas de relevo, as diferentes altitudes, os tipos de clima e os tipos de vegetação. O outro mapa é o mapa econômico, representa as riquezas disponíveis e as atividades econômicas praticadas em determinada região. Depois temos os mapas de população, também chamados de mapas demográficos, mostrando a distribuição da população no espaço geográfico. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Para que servem os mapas? E os mapas são instrumentos de análise e interpretação da realidade espacial, fornecendo informações sobre aspectos físicos ou naturais da superfície terrestre, além de dados culturais. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos à atividade número 2. Atividade 2 pede para marcar V para verdadeiro e F para falso. A primeira assertiva é falsa, pois coloca que os mapas são instrumentos de análise e interpretação da realidade espacial, contudo, eles não fornecem informações sobre aspectos físicos. Esta parte é que deixa essa assertiva incorreta. Os mapas fornecem informações sobre aspectos físicos, dentre outras informações mais. A segunda assertiva é verdadeira, pois coloca que os mapas são a representação gráfica convencional, plana, geralmente em pequena escala, de áreas relativamente extensas, como acontece nos mapas murais e nos atlas. Então está correto. A terceira assertiva está incorreta, pois coloca que para fazer os mapas, o homem usa sua imaginação, e na verdade é utilizado alguns recursos específicos para a confecção dos mapas, como por exemplo o auxílio de satélite. A quarta assertiva é incorreta, pois coloca que o mapa político representa todos os aspectos de um determinado lugar. E está incorreto de acordo com o que a gente viu logo acima. A quinta assertiva está correta, pois coloca que os mapas econômicos representam as riquezas disponíveis e as atividades praticadas num continente, país, estado ou município, como jazidas minerais, principais produções agrícolas, tipos de indústria, dentre outras. E a última assertiva é falsa, pois coloca que o mapa que representa a distribuição da população é o mapa físico, e na verdade é o mapa de população. Se você marcou dessa forma, número 2, você acertou. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Observe o mapa a seguir e responda. O mapa representa os climas do Brasil, e aqui vem trazendo a legenda e a representação no mapa. A letra A pergunta que tipo de mapa é este, e este é um mapa físico. Se você marcou assim, acertou a letra A. E a letra B pergunta qual o assunto deste mapa. Como a gente pode ver aqui no título, o mapa tem como assunto os tipos de clima. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 3. Última atividade dessa semana. O tema dessa semana é cartografia, e a cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham a cartografia. Atividades. Atividade 1. O que é a cartografia? E a cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa, como a gente viu acima. Na sequência temos a atividade número 2, que pede a você que marque somente as frases verdadeiras. E aí temos como resposta a letra A, C, D e E. A letra A coloca que os mapas servem para nos orientar, e está correto. A letra C coloca que a função da cartografia é representar informações de forma organizada e padronizada, também está correto. A letra D está certa, pois coloca que precisamos da cartografia para nos localizar através da utilização dos mapas. E a letra E coloca que a linha, ponto e área são elementos essenciais da cartografia, e está correto também segundo as informações dessa semana. Após responder então a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3.
A atividade 3 pede a você que associe a segunda coluna de acordo com a primeira, e ficou assim. A primeira assertiva é a letra C, área, que representa a área dos estados, as indústrias, os tipos de vegetação e outros elementos, ou seja, ele faz que possamos entender com facilidade qualquer tipo de mapa. A segunda assertiva é a letra A, a linha, que representa limites de cidades ou estados, ferrovias, estradas, contornos de litoral e rios. E a última assertiva é a letra B, ponto, que representa os estados, capitais e cidades e etc. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 3. Vamos ver a atividade 4, colocada logo aqui na sequência e última atividade dessa semana. Escolha a palavra correta para completar a frase abaixo. O produto final da cartografia é o mapa. Se você respondeu mapa, você acertou a atividade número 4. O tema dessa semana são elementos dos mapas, e aqui na breve apresentação vem trazendo alguns elementos que os mapas geralmente têm. Todo mapa tem um título, que mostra que o mapa se refere, ou seja, revela o assunto principal do mapa. Também tem a legenda, que decodifica os símbolos utilizados no mapa. Tem escala, que informa a relação entre os tamanhos do espaço real e a redução feita na representação do mapa. Tem a orientação, mostrando a localização e a direção por meio da rosa dos ventos. Tem a projeção cartográfica, é a distorção feita para adaptar uma superfície esférica a uma superfície plana. E tem também a fonte, que indica a origem dos dados apresentados nos mapas. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1 pede que você observe o mapa abaixo e responda. Aqui vem trazendo um mapa de Minas Gerais e mostra as mesorregiões de Minas Gerais. A letra A pede qual é o título do mapa, e o título do mapa é Minas Gerais, mesorregiões. A letra B pede o que a legenda mostra, e a legenda mostra as mesorregiões do estado de Minas Gerais. A letra C pede que você circule a orientação deste mapa. A orientação neste caso é esta aqui, então eu circulei de vermelho. A letra D pede qual é a fonte do mapa. A fonte dos dados deste mapa é o IBGE, colocado logo aqui abaixo. E na letra E pede que você faça um X em cima da escala. A escala apresentada é esta aqui. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos ver na sequência a atividade número 2. A atividade 2 pede que você observe o mapa a seguir e complete o quadro. Aqui temos então o coronavírus no Brasil. Esses dados são do Ministério da Saúde e vem trazendo aqui a quantidade de casos confirmados. Logo aqui abaixo pede o seguinte: qual é o título do mapa? Coronavírus no Brasil. O que a legenda está mostrando? Os números de casos confirmados. Qual é a orientação deste mapa? Este mapa, como foi colocado acima, não possui orientação. Na sequência, qual é a fonte do mapa, ou seja, de onde foram retiradas informações, os dados para a sua elaboração. E aí a gente verifica que foi do Ministério da Saúde. E, por fim, é questionado como é a escala deste mapa, que também não é apresentado. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. A atividade 3, logo na sequência, pergunta o seguinte: você conseguiu encontrar todos os dados do mapa? Se não encontrou, quais foram os elementos não encontrados? E aí eu não consegui encontrar, como a gente não conseguiu encontrar, e os elementos que faltam são a orientação e a escala. Se você respondeu assim a atividade número 3, você acertou. Na sequência temos a atividade número 4, que pede o seguinte: no caça-palavra estão escondidos elementos dos mapas. Leia as dicas de cada frase para encontrá-las. Complete os espaços ao lado e depois pinte no caça-palavras. E aí vamos lá. Na letra A, revela o assunto do mapa. Este é o título. Na letra B, mostra a origem dos dados apresentados e a data a que se referem. Esta é a fonte. Na letra C, mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um ícone que indica o norte. Esta é a orientação. Na letra D, informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para representá-lo. Esta é a escala. E por fim, a letra E, mostra o significado dos símbolos usados. Esta é a legenda. E aí eu encontrei todas essas palavras aqui no caça-palavras. Temos título, orientação, escala, fonte e legenda. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade. Na sequência aqui temos a atividade número 5, que pede o seguinte: para a correta interpretação de um mapa é necessário considerar 3 elementos importantes. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos a palavra escala, título e legenda. Na letra A ficou assim: o título indica o fenômeno representado no mapa. Na letra B ficou assim: o significado de cada símbolo ou cor usada no mapa é explicado na legenda. E a letra C, a escala de um mapa indica quantas vezes a área representada foi reduzida.
Se você completou dessa forma a atividade número 5, você acertou. Logo adiante, temos a atividade número 6, que pede que você complete a cruzadinha utilizando essas informações aqui. Eu completei a cruzadinha aqui então e ficou dessa forma. Se você conseguiu completar dessa forma também, você conseguiu acertar a atividade número 6. Caso seja necessário, pode pausar o vídeo e verificar como foi colocado aqui. O tema dessa semana são aspectos naturais de Minas Gerais, e aqui vem apresentando algumas informações sobre o relevo de Minas Gerais e traz aqui algumas informações sobre a altitude e depois a representação aqui. Na sequência traz as formas do relevo de Minas Gerais e assim por diante. Atividades. A atividade 1 pede que você marque com V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A primeira alternativa é falsa, pois coloca que o relevo em todo lugar é sempre o mesmo. E na verdade o relevo é completamente variável de um lugar para o outro. A segunda afirmativa é verdadeira, pois coloca que a superfície do estado é composta por relevo com altitudes que oscilam entre 900 e 1500 metros, e está correto segundo as informações dos textos dessa semana. A terceira assertiva é verdadeira, pois coloca que a altitude é a distância em metros medida na vertical entre o nível das águas do mar e um dado lugar. E também está correto. A terceira assertiva é falsa, pois coloca que o planalto cristalino representa altitudes médias de 800 metros nos planaltos e nas proximidades da zona da mata essa altitude diminui. É constituída por rochas mineiras e o texto apresenta como rochas cristalinas nessa última parte aqui. Então por isso eu considerei como falsa, ok? Na sequência aqui, a última assertiva coloca que a Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia, e também está correto. Após resolver a atividade número 1, vamos à atividade número 2, que pede a você que numere a coluna número 2, de acordo com a primeira coluna. E aí temos aqui então o planalto cristalino, que corresponde à última assertiva. Estes são formados por rochas cristalinas. O número 2 corresponde à Serra do Espinhaço, que equivale à quarta assertiva aqui. Liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, a cidade de Xique-Xique, na Bahia. O número 3 é depressão do Rio São Francisco e equivale à terceira assertiva que ocorre na parte oeste de Minas Gerais. O número 4 é Planalto de São Francisco e corresponde à primeira assertiva na segunda coluna, que constitui um espaço composto por chapadões com relevo acidentado dividido por vales. E o número 5, Planalto do Paraná, corresponde à segunda assertiva, possui altitude média de 600 metros com a presença de diversos rios. Se você então completou a segunda coluna dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 2. Logo aqui na sequência temos a atividade número 3, que pede que você responda com atenção. Qual é o clima que predomina no estado de Minas Gerais? O clima predominante é o tropical de altitude e o tropical. Na letra B, pergunta como é o verão e o inverno neste clima. E aí os verões são geralmente chuvosos e os invernos secos. Se você respondeu dessa forma, acertou a letra A e B da atividade número 3. Logo na sequência temos aqui a atividade 4, que pede que você coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A primeira assertiva é verdadeira, pois coloca que quanto à cobertura vegetal, em sua fase original nativa, era composta pelo domínio da Mata Atlântica, entre outras variações mais. Tá certo? Então eu considerei como verdadeira aqui. A segunda assertiva é verdadeira, pois coloca que no passado o Cerrado abrangia quase 50% do território do estado. Isso está correto. Terceira assertiva é falsa, pois coloca que a Mata Atlântica ocorre no sul, sudeste, central e leste. E está completamente errado em relação às informações presentes no texto dessa semana. A quarta assertiva é falsa, pois coloca que a Mata Atlântica é preservada até nos nossos dias. E infelizmente a Mata Atlântica não é preservada até os nossos dias, tá certo? Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. Logo aqui na sequência temos a atividade número 5, que pede a você que marque a opção correta. Os principais rios de Minas Gerais são o Rio das Velhas, o Rio Doce, o Rio Grande, o Rio Mucuri e o Rio Jequitinhonha. Se você marcou então a letra C, conseguiu acertar a atividade número 5. O tema dessa semana é as transformações das paisagens naturais. E aí vem trazendo aqui algumas informações e traz uma breve definição do que são paisagens naturais, que são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram ou foram pouco alterados pelo ser humano. E logo na sequência traz informações sobre a paisagem cultural, que
que são expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem. Vamos ver as atividades aqui logo na sequência que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade número 1 pede a você que observe a foto abaixo e responda. Aqui temos uma foto antiga e ela é uma versão mais atual, bem modificada, não é? Na sequência é questionado o seguinte: o que você percebe de diferente nessas duas fotos? Aqui é possível perceber diversas coisas, mas a principal é a construção de uma ponte, além da urbanização dessa região. Se você construiu uma resposta próxima a esse entendimento, você conseguiu acertar. Logo na sequência aqui temos a atividade número 2, que pede o seguinte: a paisagem pode ser constituída por uma grande variedade de elementos. Observe a pintura Paisagem com Touro, de Tarsila do Amaral, e responda. Letra A. Quais elementos naturais estão presentes na pintura? E aí eu coloquei árvores, montanhas, dentre outros mais. Na letra B, questiona quais são os elementos que foram construídos pelo homem. E aí temos casas, cercas, entre outros. Na letra C, questiona o seguinte: a paisagem representa o campo ou a cidade? Explique sua resposta. E aí eu coloquei que representa o campo, pois apresenta poucas casas e estruturas, além de apresentar muita vegetação, algo típico do campo. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Logo aqui na sequência temos a atividade número 3, que pede a você que observe as imagens a seguir e depois responda as questões. A primeira imagem, inicialmente, na paisagem predominam elementos naturais. Depois, algumas árvores são derrubadas e construções são erguidas. E por fim, na paisagem predominam elementos construídos pelos seres humanos. Após analisar as imagens, vamos ver o que é solicitado na sequência. A letra A questiona qual imagem representa uma paisagem natural, e aí temos que é na imagem 1. A letra B questiona qual imagem representa uma paisagem cultural, ou seja, modificada pelo homem, e aí temos a imagem 2 e a imagem 3. Na letra C, de acordo com as imagens, como os seres humanos transformaram a paisagem. E aí os seres humanos transformaram a paisagem derrubando árvores, construindo ruas, casas e prédios. E na letra D questiona o seguinte: na sua opinião, por que os seres humanos promovem essas transformações? E aí eles promovem para a construção de moradia, de uma cidade, entre outras possibilidades mais, sempre visando a melhoria e o bem-estar do ambiente para os seres humanos. Então fica essas possibilidades de resposta para a atividade número 3. O tema dessa semana é preservação e conservação das paisagens naturais, e aqui logo abaixo vem trazendo uma breve definição do que seria preservação e conservação. Preservação, ou preservar, é manter a natureza intocável, promovendo ações que garantam a manutenção das características próprias do ambiente e as interações entre os seus componentes. Já a conservação tem a ver com o uso sustentável da natureza, um sistema flexível ou um conjunto de diretrizes planejadas para o manejo de utilização sustentada dos recursos naturais. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você observe a história abaixo e responda as questões logo na sequência. No primeiro quadrinho temos um homem correndo, tentando impedir que o outro corte a árvore. E ele grita: "Ei amigo, por que derrubar a árvore?" E aí o rapaz, que estava tentando derrubar a árvore, responde: "Ela está atrapalhando o caminho." E aí ele retruca: "Mas você vai plantar uma outra em outro lugar?" E aí ele responde com ironia: "Claro que não. E o que você vai fazer, defensor da natureza?" E aí ele fica bravo no último quadrinho. Logo na sequência temos a letra A, que questiona o seguinte: no primeiro quadrinho, qual é a expressão do homem que chega correndo perto do que ia cortar a árvore? E aí eu coloquei que ele parece assustado. Fica então essa possibilidade de resposta para a letra A. Na letra B, pergunta por que o homem ia derrubar a árvore, e aí como a gente viu acima, é porque ela estava no caminho. E na letra C, você acha certo o que o homem ia fazer? Por quê? Ou seja, o homem que ia derrubar a árvore. Eu coloquei que não, pois não podemos derrubar uma árvore só porque ela está no caminho. Fica essa possibilidade de resposta para a letra C. Na letra D, logo aqui na sequência, questiona o seguinte: como o homem que não queria que cortasse a árvore ficou? Ele ficou furioso no último quadrinho, como a gente viu logo acima. Na letra E, questiona o seguinte: para você, qual dos dois homens estão certos? E aí eu coloquei que o homem que não queria que a árvore fosse derrubada. Neste caso, no meu entendimento, ele que está certo. A letra F pede o seguinte: você é um protetor da natureza? Se sim, o que você faz? E eu coloquei uma possibilidade de resposta. Eu coloquei que sim, e uma das ações que nós podemos fazer para proteger a natureza é não derrubar árvores, plantar árvores, entre outras possibilidades mais.
Fica então essa possibilidade de resposta para a letra F. Vamos agora à atividade número 2 logo aqui na sequência. Escreva uma frase sobre a imagem abaixo. E aqui temos então uma praia e o esgoto descendo para o mar. E aí temos aqui provavelmente o pai do menino falando. Infelizmente isso é comum em muitas praias do Brasil. E aí como possibilidade de frase eu deixo a seguinte: a poluição dos rios e dos mares é um grande problema. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Logo aqui na sequência temos a atividade número 3, que pede a você que observe a imagem colocada logo aqui abaixo e depois responda. Temos aqui diversas árvores cortadas ou todas as árvores cortadas e uma menina andando por este caminho. Na sequência, a letra A questiona o seguinte: observando essa imagem, ela te lembra qual conto clássico? E aí eu coloquei como resposta Chapeuzinho Vermelho. Letra B. O que tem de diferente nesta imagem com a imagem do conto? E aí eu coloquei que não há floresta. Todas as árvores foram cortadas. E na letra C questiona o seguinte: que solução poderia ter para que esta imagem mudasse e ficasse igual ao do conto? E aí eu coloquei como uma solução plantar as árvores que foram derrubadas. Fica então essa possibilidade de resposta para esta atividade. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.